Olá, este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre patrimônio histórico. Não é nenhuma novidade, porque é o que a gente vem falando nos últimos programas, né? Falando um pouco sobre o patrimônio cultural da cidade, não só o patrimônio construído, aqueles monumentos que são tombados, mas também a cultura imaterial, as tradições populares, enfim, tudo que é relacionado à cultura do nosso município. Mas hoje especificamente sobre alguns dos imóveis que são considerados patrimônios históricos de Cubatão, e alguns que vêm sendo restaurados, né? vem sofrendo obras de restauro. Nós vamos comentar um pouquinho sobre esse processo, o que isso significa para a cidade. Mas antes de mais nada, é importante a gente falar um pouco sobre a importância que se dá ao patrimônio cultural. Infelizmente, nossa cidade, por não ter uma tradição no turismo, não ter uma tradição de valorização do patrimônio, sempre ficou em segundo plano. Não se deu ao longo da história da cidade muita importância a esse patrimônio histórico construído, ou seja, edificações históricas antigas. Uma boa parte, se não quase a totalidade desses imóveis foram demolidos ao longo do tempo. Todo mundo conhece a história de Cubatão quando fala da duplicação da Avenida 9 de Abril na década de 60. Nessa ocasião, uma grande parte do casario antigo que existia na Avenida 9 de Abril deixou de existir. E com a expansão da indústria, a construção da indústria, também outros imóveis de valor histórico e cultural foram demolidos. Restou muito pouco. E o que restou, nós precisamos preservar. Imagina visitar uma cidade histórica e turística, como, por exemplo, Paraty, no litoral carioca, ou Ouro Preto, em Minas Gerais, e se deparar com imóveis em péssima situação de conservação, casas caindo aos pedaços, sem tratamento. Seria uma grande decepção por parte do turista que fosse visitar um local como esse. Essas cidades valorizam muito o seu patrimônio, até por conta do grande atrativo turístico e de geração de renda que esses imóveis trazem para as cidades. Esse é o grande desafio para cidades como a nossa, que historicamente nunca valorizou o seu patrimônio. Quem passar hoje em frente à Biblioteca Municipal vai ver que existem tapumes, as pessoas têm trabalhado na reforma e no restauro da fachada daquele prédio. Então, quem ver essa obra hoje pode facilmente imaginar que, opa, que bom que a Prefeitura finalmente está reformando este imóvel, que foi a primeira escola do município, um prédio construído ainda em 1936, posteriormente serviu para ser a sede da Prefeitura Municipal e a partir de 1981 a Biblioteca Municipal. Realmente é uma grande notícia a restauração do prédio da Biblioteca Municipal, que vai voltar a ter as suas características originais de quando foi construída e que será um grande atrativo cultural e turístico também para o município de Cubatão. Agora, o que precisa ser colocado é que essa obra somente está sendo realizada por força de uma ação civil pública movida pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, junto ao Ministério Público, que obriga a Prefeitura a fazer. Nós temos, por exemplo, hoje a locomotiva do Parque Anilinas e o casario da antiga fábrica de produtos químicos Anilinas, aquelas casinhas que existem no interior do parque, também são patrimônios históricos tombados que
a gente espera que seja em breve iniciadas as obras de restauro, também por força de ações junto ao Ministério Público, junto à Justiça, que obriga o poder público a fazer sua parte no sentido de se preservar esses bens que são tombados como patrimônio histórico. Outros exemplos aí que a gente espera que em breve possa estar em condições viáveis de visitação são os monumentos da Serra do Mar, que recentemente iniciou o trabalho de restauro, mas já a gente volta a falar sobre esses patrimônios depois no segundo bloco. Até já. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Lá estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre os monumentos da cidade, que passam aí por obras de restauro, reforma. Citei agora há pouco o prédio da Biblioteca Municipal, que recentemente iniciou a obra de restauro e de reforma também, e que tudo isso faz parte de uma ação movida pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural para garantir a preservação desses bens. A Prefeitura, nesse sentido, contratou uma empresa e essa empresa iniciou recentemente essas obras. Previsão de entrega de mais ou menos um ano. Então nós esperamos aí que no próximo ano, em meados do próximo ano, nós tenhamos de volta este que é um dos mais importantes prédios históricos de nossa cidade. Encerrei o primeiro bloco falando sobre os monumentos da Serra do Mar, que também está com os monumentos sendo restaurados pela empresa Parquetur, que é a empresa que está fazendo toda a gestão dos monumentos da Serra do Mar e o projeto de visitação também. Esta empresa, da mesma forma, contratou uma equipe de restauradores que iniciou através aí do restauro do Pouso de Paranapiacaba, que nós estamos vendo nas imagens. Esse é o primeiro monumento a ter as obras de restauro iniciadas. Posteriormente, os demais monumentos serão restaurados, como o Rancho da Maioridade, o Belvedere Circular, o Padrão do Lorena, a Casa de Pedra, que o nome que nós conhecemos como Casa de Pedra, mas o Rancho da Maioridade. Enfim, todos os monumentos serão restaurados e dentro de um projeto de visitação cuja a gestão é dessa empresa da Parquetur. Nós temos também, com obras de restauro a ser iniciada, uma fachada de um prédio que é muito conhecida pelos cubatenses, sobretudo pelos cubatenses mais antigos, que é o prédio da antiga Sociedade de Socorros Mútuos, que fica ali na 9 de abril, número 1205, e que foi também a primeira sede da Prefeitura Municipal. Esse prédio pertence à empresa Neocar, que explora ali atividades comerciais, de transportadoras, de logística, e que recentemente apresentou um projeto de restauro da fachada e construção de um prédio anexo à fachada para servir de escritórios da empresa. Todas essas tratativas foram feitas com o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, junto com o Ministério Público, para garantir a preservação não do prédio inteiro, porque infelizmente já se perdeu, mas da fachada do prédio, que é o testemunho de uma época em que Cubatão estava iniciando o seu processo de urbanização, né?
e é uma das principais fachadas históricas existentes do município ainda preservados. Esse conjunto de monumentos são todos preservados através do tombamento histórico. Nós citamos então o prédio da biblioteca, as casinhas do Parque Anilinas, nós temos também a passarela histórica da estação ferroviária, que está em estado muito precário de conservação, mas que o Conselho já determinou o tombamento histórico e requer que esse patrimônio seja restaurado também. Ações como essa já foram encaminhadas ao Ministério Público. Nós citamos esse prédio histórico da 9 de abril 1205, antiga sede da Sociedade Socorros Mútuos. Todos esses monumentos citados são tombados como patrimônio histórico e uma luta muito grande para se preservar esse patrimônio. E nós também precisamos citar outros patrimônios que, embora não sejam tombados, existem procedimentos que, de certa forma, protegem esses imóveis, como, por exemplo, a Vila Operária da Fabril, ou da antiga Companhia Santista de Papel, que está em situação bastante precária e já há muitos anos se discute uma forma de se preservar aqueles imóveis. Infelizmente, a fábrica fechou por volta do ano de 2012 e de lá para cá nada foi feito. Recentemente, nós soubemos que a MD Papéis, por questões de dívidas, não se sabe bem, perdeu toda a parte industrial para bancos, que inclusive já repassou para terceiros através de um leilão, e nós ainda não sabemos exatamente o que se pensa, o que se projeta a fazer no local. De qualquer maneira, qualquer projeto de intervenção no local precisa passar pelos órgãos de preservação do patrimônio com essa chancela do Ministério Público. Não se trata de frear o desenvolvimento da cidade, muito pelo contrário, se trata de associar o crescimento econômico junto com a preservação dos patrimônios históricos. Da mesma forma, a Vila Operária da Light, que também possui uma riqueza arquitetônica e histórica muito grande, é uma vila operária do início do século XX, assim como a Vila Fabril, e que nós sabemos, né, os imóveis, uma boa parte dos imóveis se encontram numa situação bastante precária. Tudo isso por conta do que nós falamos no início. A cidade não possui uma visão mais moderna de se preservar os seus imóveis históricos, e com isso perde a possibilidade de atrair pessoas para conhecer a cidade, de fomentar o turismo. Nós vemos o que ocorre em municípios brasileiros e também em municípios de todo o mundo que preserva a sua história, que preserva os seus imóveis antigos, históricos, e o que isso representa em termos de atração de turistas e de geração de renda nessas localidades. Cubatão, da mesma forma como os nossos municípios vizinhos, possui esse potencial. E é isso que os gestores das cidades precisam estar atentos. Preservar a história com vistas ao crescimento econômico também. Uma cidade em que a industrialização desacelerou e muitas empresas têm fechado, têm encerrado as suas atividades, o turismo histórico é uma alternativa bastante viável. E por isso nós deixamos esse apelo para que nossos monumentos sejam preservados, garantir essa riqueza para as nossas futuras gerações. Encerramos por aqui. No próximo programa traremos um pouco mais de nossa história. Até mais.